Seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aí, e hoje eu vou tentar abordar um tema que é extremamente delicado em termos teológicos. O calvinismo, ele é uma heresia? Então, se você é irmão em Cristo também e entrou pelo canal, no nosso canal aí a primeira vez, é um canal não necessariamente teologia, tá? Aqui a gente aborda vários assuntos, segurança pública, vai entrar no tema de política, teologia, relacionamentos, então é um assunto de temas variados. E como eu disse, se você é um irmão em Cristo e caiu nesse vídeo de paraquedas por causa do algoritmo e quer saber a minha opinião, se realmente o calvinismo é uma heresia, se eu sou arminiano, primeiramente eu tenho que esclarecer algumas coisas para você, tá? Eu fiz esse título como uma tentativa de chamar a atenção das pessoas, tá? Porque o título, inicialmente, eu pensei, por que eu não sou arminiano? Você então é calvinista? Eu posso dizer que eu sou um calvinista no armário. Não tem aquela brincadeira lá da pessoa no armário e tudo mais, aquela brincadeira da quinta série? Eu sou um calvinista no armário, tá? Eu não me vejo com propriedade bíblica, um estudo aprofundado da palavra de Deus para pegar e bater no martelo e dizer sou calvinista, tá? Mas eu bato no martelo e já digo, já não sou arminiano, tá? Porque eu não quero que esse vídeo se estenda, mas a base da minha argumentação e da minha reflexão com base na palavra de Deus é o seguinte: primeiramente, o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus muito poderoso, é um Deus com D maiúsculo. Então as outras religiões apresentam deuses com D minúsculo que têm características humanas, deuses pequenos, deuses que uma imaginação de um homem facilmente conseguiria criar. São deuses criáveis. Agora o Deus bíblico é um Deus que tem uma natureza que muitos diriam que é uma contradição bíblica, que não tem explicação, mas é uma verdade. A Bíblia apresenta. O nosso Deus é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Trindade. É um Deus que, mesmo estando em três pessoas distintas, ainda é um Deus só. É um Deus uno mesmo assim. Então, gente, isso são características, por exemplo, onipotência, onisciência, um Deus que não tem nome, que não diz o seu nome, fala simplesmente eu sou, entendeu? É de uma complexidade totalmente diferente de todas as outras religiões. Então, o Deus que a palavra de Deus apresenta é um Deus supremo, um Deus extremamente poderoso. E quando vamos nos aprofundando nos estudos da palavra de Deus, nós percebemos que tudo que acontece passa por Deus. Então, quando tivemos o evento de Jó, Satanás só botou a mão em Jó, e o caso de Satanás é interessante porque muita gente fala o seguinte: se eu servir a Deus, se eu for fiel a Deus, o diabo não vai conseguir tocar na minha vida. Mas no caso de Jó, por exemplo, Jó era fiel, não tinha feito nada de errado, era temente a Deus, se desviava do mal, tinha um coração ali buscando a retidão, a justiça sempre, e mesmo assim, Deus permitiu que o diabo, por causa de todo aquele contexto do livro de Jó, permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, porém não tirasse sua vida, né, no final. Mas o resto, o diabo deitou e rolou. Então isso é interessante isso. E o diabo só tocou na vida de Jó quando houve a permissão de Deus. Tá? Então tem várias outras passagens dos fios de cabelo, do passarinho, a própria passagem quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, se eu não me engano, que o próprio Deus, Jesus ali, né, o Filho de Deus pegou e falou que o Pôncio Pilatos ele só estava naquela posição de autoridade porque foi da vontade de Deus. Deus o colocou naquela posição. Então, basicamente, tudo o que acontece na vida passa por Deus, entendeu? E a grande argumentação, primeiro eu faço essa contextualização do Deus bíblico, que é um Deus extremamente poderoso, é um Deus grandioso, e o meu principal ponto de argumentação do porquê eu não sou arminiano
é porque o arminianismo ele tem um calcanhar de Aquiles. Então, os arminianos, normalmente você vai ver, o calvinismo é uma heresia. O calvinismo é uma doutrina que leva as pessoas à perdição. O calvinismo tem muitos espantalhos a respeito da doutrina calvinista, tá, gente? Mas a grande questão é o seguinte, porque se o calvinismo está certo, o grande problema é esse, tá, gente? Que o pessoal, os interlocutores aí que atacam o calvinismo, eles levantam isso. O calvinismo ele macula o caráter de Deus, porque se o calvinismo está certo, Deus vai determinar, predestinar algumas pessoas para a salvação e predestina pessoas à perdição. Então, de acordo com a mentalidade arminiana, isso iria macular o caráter de Deus, porque primeiro a gente seria apenas robô, a gente seria bonequinhos ali, marionetes de Deus, e Deus seria injusto, porque ele estaria fazendo acepção de pessoas, ele estaria escolhendo uns em detrimento de outros. Então esse é o grande calcanhar de Aquiles, tá? Do que os arminianos falam, que é o grande calcanhar de Aquiles dos calvinistas. E é por isso que normalmente as pessoas, quando elas têm contato com a doutrina calvinista por meio de um arminiano mal intencionado, que vai fazer toda uma manipulação, que nem eu acabei de ver o Luciano Sabirá, sei lá, mas eu acabei de ver um vídeo dele de 30 minutos, tive que ter muita paciência para assistir o vídeo dele completo, mas acabei de assistir o vídeo dele agora, e não sei se foi mau caratismo, não sei se foi ignorância, porque é um sujeito que estudou, é um sujeito inteligente, é um sujeito que sabe argumentar, porém, no próprio vídeo que ele fez, ele trouxe passagens bíblicas, as passagens bíblicas que trazem ali enfoque na responsabilidade individual do homem. Teve uma própria palavra que eu separei em Atos que vai contra o próprio discurso dele. Foi extremamente curioso. Eu achei graça daquilo ali, porque, se eu não me engano, em Atos tem uma passagem que diz que após uma pregação, né, dos apóstolos e tudo mais, dos pregadores, a palavra de Deus diz que todos aqueles que estavam predestinados a crer foram os que creram. E justamente a passagem que ele apresentou no vídeo desmontou a argumentação dele, porque na argumentação anterior dele ele falou: mas para que há a pregação que são vários espantalhos que eles criam, né, para atacar o calvinismo. Para que há pregação? Por que um calvinista prega? Porque se já está tudo determinado, se é um jogo de cartas marcadas, para que prega? Aí ele mesmo trouxe uma passagem no vídeo dele que desmonta a própria argumentação anterior dele. Foi algo extremamente curioso. O editor comeu mosca. Por quê? Porque a passagem que ele trouxe já responde a pergunta dele. Há uma ordem, um mandamento de Deus de ir ao mundo e pregar o evangelho, vós serão o sal da terra. Tem todo aqueles chamados, né, ao povo de Deus a pregar a palavra de Deus. E quando você prega a palavra de Deus, você não sabe quem é o salvo, quem são os eleitos. Então ali, numa multidão, o pregador, o sal da terra, a pessoa que está ali com o Espírito Santo, ela vai fazer a parte dela, vai fazer a pregação da palavra de Deus. E ali o Espírito Santo vai atuar e os eleitos, os escolhidos, a palavra de Deus vai frutificar no coração dessas pessoas. Então foi extremamente curioso isso. E um espantalho que eu até notei aqui que é curioso, que é uma distorção da doutrina calvinista, tá? Mas antes disso, antes de eu entrar nessa distorção, eles apontam isso como um grande calcanhar de Aquiles, tá? Do calvinismo. E aí eu retruco. O grande calcanhar de Aquiles do arminianismo é o conceito da presciência. E é por isso que eu não sou arminiano. Porque eu consigo conciliar a ideia que eles falam que é o grande calcanhar de Aquiles do calvinismo, eu consigo conciliar. Mas o conceito que eles apresentam para tentar proteger o caráter de Deus não entra na minha cabeça. Qual o conceito? Para que eles possam proteger o caráter de Deus, porque vocês precisam entender, tá? É uma discussão complexa. Eles falam o seguinte: olha, para eles resguardarem que o homem tem a liberdade individual, responsabilidade individual, que é uma coisa que os calvinistas não negam, eles falam o seguinte: Deus
o que acontece? A predestinação, foi como esse sujeito falou, esse Luciano Subirá saberá. A predestinação ela é bíblica e não tem como eles negarem isso. Porém, ela é baseada na presciência de Deus. O que isso significa? Basicamente, Deus, ele colocou no livro da vida, escreveu os nomes dos salvos, dos eleitos, porque ele, pela sua presciência, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e a presciência, que é uma decorrência da onisciência de Deus, ele viu o futuro, ele viu lá na frente. Aí, vamos supor que a Maria Chiquinha que está vendo o vídeo agora, o Zezinho das Candongas, você que é o Zezinho das Candongas, está vendo o vídeo agora. Deus, ele antes da fundação do mundo, ele viu todos os seus dias, tá? E aí ele falou o seguinte: o Zezinho das Candongas, ele vai responder bem ao Evangelho, ele vai ser receptivo à palavra de Deus, ele vai ser receptivo à minha vontade. Então vou anotar o nome dele aqui no livro da vida, porque ele já, pela sua presciência, viu basicamente quem iria ser receptivo ao Evangelho, por exemplo, tá? Ah, não, a Maria Dolores, não, ela é uma mulher que Deus viu que ela doaria a sua vida para a idolatria, fariam coisas equivocadas, resistiria à palavra de Deus, resistiria à graça de Deus, então o nome dela não foi escrito no livro da vida. Então, basicamente, a argumentação principal arminiana é pautada no conceito da presciência, de que Deus viu no corredor da história todos os atos dos seres humanos e, por base dessa presciência, ele colocou o nome das pessoas no livro da vida. Colocou ou não, tá bom? Então, ele viu as suas ações individuais, as escolhas que você tomou por livre-arbítrio, e aí ele tomou consciência disso, ele viu no corredor da história. E isso é uma argumentação que não bate com o conceito bíblico. O Deus bíblico é um Deus todo-poderoso. Então, e o Deus arminiano é um vidente. O que é o Deus arminiano? O Deus arminiano, ele... Ah, tá, o Chico vai fazer isso, acabei de ver aqui no futuro. Tá bom, ele viu o futuro, mas esse futuro que vai se concretizar, ele vai se concretizar por quê? Por causa de uma coxa de retalhos de ações individuais de vários seres humanos, por causa de escolhas de livre-arbítrio de vários seres humanos. Então isso é basicamente um acaso, é basicamente um destino aleatório, entendeu? Isso não tem parte com o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus que faz prevalecer a sua vontade. É um Deus que criou porque ele quis o universo, deu vida e fez tudo isso porque ele quis. Porque ele por si só ele é autossuficiente, ele poderia viver ali pela eternidade só com ele mesmo, ali com as três pessoas da Trindade, mas ele quis fazer tudo isso. Então é um Deus que tem vontade, que tem escolha, que faz as coisas que ele quer, que endurece o coração que ele quer e amola o coração das pessoas que ele quer. É um Deus que toma escolhas. Da mesma forma que você pode escolher, Deus também escolhe, entendeu? E isso é a grande situação. As pessoas não aceitam isso, que Deus escolhe, que Deus tenha a sua vontade também. Num mundo de tanto egoísmo, as pessoas não conseguem aceitar que Deus é soberano e ele pode fazer o que ele bem entender. Então o arminianismo reduz o poder de Deus, faz com que Deus seja um vidente. Ele olha no corredor da história o que vai acontecer. E outra, para piorar, a salvação ela passa a se tornar uma salvação meritória. A salvação a gente sabe biblicamente que é por meio da graça. Se fosse levar a ferro e fogo, todo ser humano deveria ser lançado no inferno. Todo ser humano deveria ser destruído. Eu falo por mim mesmo, sou um pecador, a minha natureza é pecadora, a minha natureza me faz com que eu caminhe a passos largos do inferno. Se não é a obra do Espírito Santo, se não é a misericórdia de Deus na minha vida, eu não sou nada. Talvez eu nem estaria aqui. Então, é basicamente o seguinte, a Bíblia apresenta um Deus que, por meio da graça, ele concedeu o seu filho que é Deus, se sacrificou por nós e por meio do sangue de Deus ele comprou aqueles que ele escolheu, tá bom? Então, tudo no Evangelho é baseado na graça, ou seja, na graça. Deus concedeu porque ele quis.
A tua dívida era impagável. Tudo que você possa fazer é trapo de imundícia. É lixo para Deus. A tua justiça, a tua bondade, as tuas ações, o teu coração, é lixo para Deus. E para o arminianismo é uma questão meritória. Então Deus vai o que? Colocar lá no livro da vida porque ele viu as tuas ações. Então aí passa a ser uma salvação por meio das obras. E a gente sabe e tem vasta documentação bíblica que a salvação é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a própria fé, que é a capacidade de crer em Cristo, e por meio da crença em Cristo você é salvo, isso é dom de Deus. Então a própria capacitação por meio da fé é um dom de Deus. Então tudo vem de Deus, o mérito é de Deus. Agora, o ser humano tem parte nisso? Tem. E aí a gente já vai quebrar o espantalho final dos arminianos, desse Luciano aí que é estudioso, mas tem que estudar mais um pouco. Porque está sendo desmentido, está sendo refutado por uma pessoa que é completamente ignorante. Eu sou completamente leiga em termos teológicos. Eu sei um pouquinho. Ele sabe muito mais do que eu. Mas cometeu equívocos a um vídeo de 2 anos atrás, mas não é tão antigo assim, 2 anos atrás até que é recente. E no próprio vídeo dele, como eu falei, vocês podem assistir, ele traz uma passagem de Deus que contradiz o que ele mesmo tinha dito há poucos minutos atrás. Então é o seguinte, gente, o Deus arminiano é um vidente, é um Deus pequeno, é um Deus que não é o poderoso, não é o grandioso, não é o grande eu sou, não é o Senhor dos exércitos, que a Bíblia me apresenta. E o arminianismo quer ficar só com a parte cor-de-rosa da Bíblia. A Bíblia não é só o livro cor-de-rosa do Deus que amou. Deus é amor? Sim. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Sim. Deus fez tudo de bom que tem aí no mundo, nos deu o fôlego de vida, enfim, tem histórias lindas na palavra de Deus, beleza. Mas Deus também tem outra parte de Deus, que os arminianos não querem aceitar, que a grande parte dos evangélicos não querem aceitar, que é um Deus que, por mais que seja amoroso, é um Deus que inspira temor. Temor, medo, temor. É um Deus que tem uma ira implacável, que é um Deus que não aceita pecado, não aceita sujeira, não aceita maldade, não aceita coisas diabólicas, coisas animalescas, entendeu? E essas coisas ele destrói. E o Apocalipse é uma demonstração da ira de Deus contra a humanidade. E a ira de Deus contra a humanidade já se apresentou várias vezes, tá? Várias vezes, com Sodoma e Gomorra, com as sociedades pré-diluvianas que chegaram a um nível de iniquidade e maldade, que Deus exterminou tudo. Mandou tsunami, quantas pessoas, bebês devem ter morrido, grávidas, quanta gente inocente morreu. Deus acabou com todo mundo, meu amigo. E quando Deus mandava o seu exército, mandava passar todo mundo, passa animal, passa todo mundo. É para exterminar tudo. E esses versículos? Cadê o Deus amoroso? Cadê o Deus cor-de-rosa? O Deus do ursinho puff, que os arminianos tanto pregam, que essas teologias egocêntricas tanto pregam. Ah, Deus vai fazer milagres, coisas grandiosas na tua vida e não sei o que. Deus é um Deus de justiça também. Entendeu? Que endurece os corações, que odiou Esaú, entendeu? E tantas outras, Então, assim, gente, olha as coisas que ele fez com o Egito para demonstrar o seu poder, as pragas que ele enviou para demonstrar, eu sou Deus Todo-Poderoso, entendeu? Que eu vou tirar o meu povo do Egito e eles vão reconhecer o meu poder. É um Deus que inspira temor, porque ele é Deus, cara. É Deus, é a entidade mais poderosa da realidade. É de um poder que é absurdo. Os próprios anjos que estão próximos a Deus não conseguem olhar direito a Deus. Eles têm que tampar os seus olhos, seus muitos olhos, porque é uma glória absurda. Então é de um poder gigante. E ele não aceita iniquidade, não aceita maldade, não aceita pecado. Essas coisas ele destrói. Então, essa parte, a outra parte de Deus, que é a parte que a Bíblia também apresenta, os arminianos, eles jogam para debaixo do tapete, e normalmente quem toma esse café amargo é o calvinista, que aceita as duas partes da Bíblia.
a parte do Deus amoroso, a parte do Deus benigno, mas também a parte do Deus que tem uma ira implacável, do Deus que logo logo vai despejar a cólera de Deus. A palavra de Deus diz, a cólera de Deus, os vinhos, as taças da cólera de Deus. O Apocalipse é isso, é a ira de Deus contra a iniquidade, contra o mal, entendeu? Um Deus que é o Senhor dos exércitos. Quantas passagens bíblicas aí mostrando Deus como um grande general, entendeu? Então, meu amigo, não é um ursinho puff, não é um senhorzinho da esquina, é Deus, entendeu? E ele tem vontade, ele faz o que ele quer. Então, a soterologia que mais se aproxima do Deus que eu vejo na Bíblia, um Deus todo-poderoso, é o calvinismo. Então, eu sou um calvinista no armário, não sou ainda declarado, mas com certeza não sou arminiano, por esse motivo, porque o arminianismo traz um conceito de um Deus vidente, que vê o futuro, e no calvinismo, enfim, na Bíblia, né, você vê um Deus que não é que ele sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele vê as ações individuais das pessoas e fala, vai acontecer isso porque eu estou vendo aqui, ó, a vida de cada pessoa aqui, ó. Antes da pessoa nascer, eu conheço as decisões que ela vai tomar. Não é isso. O Deus bíblico, ele sabe o futuro porque ele escreve o futuro. Ele é o autor do futuro, ele escreve a história. Ele escreve, ele determina, ele decreta, ele faz o futuro. Então é por isso que ele sabe o futuro. Vai acontecer porque eu determinei. É a minha vontade vai prevalecer. Então a vontade de Deus prevalece. Isso é um Deus todo-poderoso. Entre a vontade, o livre-arbítrio de Deus e o livre-arbítrio do homem, qual que vai prevalecer? Com a questão de Jonas, o livre-arbítrio de Jonas prevaleceu. No final, qual livre-arbítrio prevaleceu? Foi o livre-arbítrio de Deus. Com Paulo, o próprio Deus foi até ele, levantou ele, meu amigo. Então, essa é a verdade. É um Deus todo-poderoso. E o arminianismo é uma doutrina que, infelizmente, só quer ficar com uma parte boazinha, adocicada da palavra de Deus. A parte amarga, eles querem jogar para debaixo do tapete. E, gente, só para finalizar o vídeo, o principal espantalho arminiano é o seguinte: eles falam que os calvinistas anulam a responsabilidade individual. Não é verdade. Todo calvinista sério, ele vai dizer que é um grande mistério que a Bíblia apresenta, que nem outros mistérios da natureza, da dupla natureza de Deus, Jesus, que era homem e Deus, e também tem um mistério da Trindade, que aparentemente, pela lógica humana, são contradições, mas a gente sabe que não está na palavra de Deus. E a questão da predestinação da responsabilidade individual também é um grande mistério. Como é um mistério? É o que o próprio Jesus disse, que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E aquele que chega até mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, é o que eu falo nos meus vídeos, da dupla ação. Deus envia o Espírito Santo, faz um trabalho no coração da pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa corresponde a isso. Então há uma responsabilidade individual e há uma ação divina. Da mesma forma como eu já coloquei em outros vídeos, que esse mesmo conceito espiritual acontece para o mal, quando uma pessoa é tomada por demônios. Uma pessoa que é tomada por demônios e tira a vida de uma outra pessoa, ela não pode chegar diante do tribunal de Deus e falar: eu não tenho culpa porque eu estava possuída por demônios. Os dois serão responsabilizados, as ordens de demônios e a pessoa, tá bom? Então há um conceito da duplação. Não é porque a pessoa foi predestinada, não é porque houve a graça irresistível que a pessoa vai ficar pecando, vai viver a vida de qualquer jeito, entendeu? É justamente porque houve uma graça, uma operação do Espírito Santo no coração da pessoa, trabalhando a vida dela para se tornar uma nova criatura, nascer de novo. É justamente por causa disso que ela vai estar sempre lutando para se manter de pé, entendeu? Não dando espaço para o diabo, para a tentação. Eles acham que é pelo fato de o Espírito Santo ter trabalhado em você, um estalar de dedo. Você não vai sentir mais vontade de pecar, você não vai falhar, você vai ser um perfeitão,
entendeu? Você não vai virar um perfeitão, você não vai virar um santo puritano, um monge, entendeu? Você vai continuar com seus instintos, com vontade de pecar, com vontade de errar, mas justamente porque Deus trabalhou no seu coração, a misericórdia de Deus te alcançou, que todos aqueles versículos que enaltecem a responsabilidade humana se tornam extremamente válidos. Então você vai lutar para se manter de pé, você vai vigiar, vai orar, sabe que seu inimigo está ao seu redor, tramando como um leão para te devorar, você sabe de tudo isso, tá bom? Então é uma dupla ação. Deus trabalha no coração da pessoa, o Espírito Santo trabalha, sua graça e tudo mais, e você também trabalha individualmente. Há responsabilidade sim, o homem tem responsabilidade sim individual. Quando Deus opera no coração do homem, o homem ao mesmo tempo vai trabalhando e junto, entendeu? Numa comunhão com Deus. Mas o homem só trabalha na comunhão com Deus porque Deus operou primeiro. Deus tem que operar primeiro, porque não há livre-arbítrio. A gente tem uma natureza pecaminosa, a depravação total. Estamos totalmente contaminados pelo mal, pela maldade, tem as hordas demoníacas, tem o mundo, é impossível você se salvar sozinho, não dá para se salvar sozinho, a palavra de Deus diz isso. Se não houver Deus te capacitando com o dom da fé, Deus te capacitando com o Espírito Santo trabalhando no seu coração, Deus te trazendo até Ele, aí da mesma forma que Deus vai te trazendo, não é que nem o ignorante falou aqui, ó, não, o Deus calvinista ele bate com o pé na porta. Não é assim. Deus vai trabalhando no seu coração, ao mesmo tempo você vai correspondendo. Então é uma ação dupla, é uma correspondência dupla. Tá? Então isso é comum. Eles criam espantalhos porque ou eles não conhecem o calvinismo, ou eles conhecem e fazem de maneira mal intencionada, de mau caratismo, entendeu? Ou por ignorância. Então é uma dessas opções. Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos para você, do porquê que eu não sou arminiano. Eu posso ter confundido alguma palavra ou outra, gente, mas ó, eu gravei 27 minutos, eu não edito os meus vídeos, não tem corte nenhum. Eu simplesmente segui a minha linha de raciocínio, fui falando, conversando, é como se fosse uma conversa. É como se a gente estivesse aqui no meu quarto e a gente conversando à mesa, entendeu? Então eu não gosto de editar, não gosto de fazer corte, eu gosto como se fosse uma conversa natural, como se estivesse na minha frente a gente dialogando. Tá? Então se você puder, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal agora e deixa a tua opinião aí, você concorda comigo, discorda, se ficou algum ponto, se eu entrei em alguma linha de raciocínio, não concluí e depois entrei em outro assunto completamente diferente, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar uma parte 2 só falando a respeito disso, tá? E no mais é isso, muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima.